Pessoal, um minutinho a gente já inicia a nossa aula. Então, Felipe, Calesani e César estão analisando a imagem da página 18. Tá compartilhando mais não, professor, a tela. Isso, eu vou compartilhar já já. 9 horas do dia 2 de setembro. Chegamos, né? Como diz em Green Day, wake me up when September ends. Mas estamos iniciando, não acabou ainda não. Mas não vamos dormir em setembro, não. A ideia é o seguinte, pessoal. Enquanto o Felipe e o César analisam a imagem da página 18, eu vou deixar para você, tá, César? Analisar já já. Presta atenção. Eu preciso de um outro aluno aqui. Que no caso vai ser... Cadê aqui, ó? Que eu chamo pouco ela. Ela sempre fica meio ali, que não sei o quê, que não sei o quê. Ana Luísa e Maísa. As duas aí, ó. Seguinte, Ana Luísa e Maísa. Vocês assistiram o documentário? Vou perguntar para as duas primeiro. O documentário 500 anos em um. Assisti. Foi assistido pela Ana e pela Maísa? Perfeito. A pergunta é direta e reta. De acordo com o documentário assistido pelas duas. Não. Maísa não assistiu por qual motivo, Maísa? Eu fui fazer as atividades do livro e não assisti. E esqueceu, né? Isso aí. Tá lá o link. Não esqueça de assistir. Que, ó, depois que acabar, eu vou assistir. Que vai te ajudar muito, tá, Maísa? Ajuda ou não ajuda, Ana? Ajuda. Ajuda. Tem uma explicação muito direta do que foi. Desde exatamente. Desse período todo aí. Perfeito. Então, vamos lá. O ano é 1500. Neste ano de 1500, o que está acontecendo? Chegada dos portugueses ao Brasil. Chegada dos portugueses. E esses portugueses, eles vieram para o Brasil falando como? Pronto, eu vou ficar no Brasil que eu encontrei ouro. Foi dessa forma? Não. E essa chegada no Brasil foi como? Já foi combinada? Foi certo? Foi de que forma? Caraca, professor, até eu que não assisti o documentário todo, eu sei essa resposta, que fácil. Caraca. Então me responde, Ana Carol, que eu quero te escutar agora. Eu? Fala que eu escuto. O quê? Sobre a chegada de 1500. Como é que foi, então, em relação aos portugueses e os indígenas? Houve um contato, houve uma exploração de imediata, e como que era essa relação Portugal, Brasil e Índias? Então, pelo que eu sei, eles não estavam programados de ir para o Brasil, né? Porque eles não sabiam que tinha o Brasil na época. Aí eles estavam indo para a Índia buscar especiarias e tal, e novos lugares. Aí eles foram, passaram, encontraram o Brasil, falaram assim, ó, oh, o Brasil, vamos lá no Brasil. Aí eles foram, mas não tava o nome de Brasil ainda. Eles chegaram, os índios, aí eles fizeram os índios de escravo, trouxeram africanos, okay. Um monte de coisa aí. Eu quero saber... Ana Luísa, de acordo com o documentário, foi dessa forma que ocorreu? Não. Como é que foi então? Quer dizer que ele... Eu quero saber... Depois eu vou pesquisar melhor sobre essas teorias de dizerem que o... Porque deles já terem sabido que tinha esse território aqui na América, eu queria... depois eu vou procurar mais. O tio tá aqui para te ajudar agora, Ana. Vou dar a resposta para as duas, Ana. E para a sala. Presta atenção. 1500. O primeiro europeu a pisar aqui na América foi Pedro Álvares Cabral? Não. Foi Colombo. E foi quando, pessoal? Quantos anos antes? Quase 10 anos antes. De 8 a 10 anos. A questão é, em 8 anos, para vocês, os portugueses não tinham a mínima noção que havia mais terras a oeste? Para vocês foi por acaso que chegou até esse território? Para mim, não. Se eles já sabiam que existiam as terras aqui, eles vieram pelo menos para saber o que tinha aqui. Não é só para saber. A ideia não é só para saber. A ideia é para falar o quê? Esse território me pertence. Sim. Eu cheguei, é meu. Vocês acham que quando... pegar ouro, Thiago. Mas tinha ouro de imediato, João? Não. Eles encontraram... Eles não avistaram ouro de ouro ou prata. Essas coisas assim. Isso. Então teve interesse deles em querer colonizar aqui? De imediato? Não. Então o interesse continua onde? Na Índia. Mas nós fizemos o que, pelo menos lá?
nós já marcamos território. É igual cachorro faz. Cachorro não passa na calçada e faz xixi? É marcar Caraca, território. tio, mó exemplo, hein? A descoberta do Brasil com o cachorro. Caraca. Não é com cachorro, mas é o marcar território. É o ato. Entendi. Por que, ô, Ana Carol, por qual Não, motivo que os Estados cachorro, Unidos sim, é o colocou uma ato do bandeira na cachorro. Lua? É o quê? Falaram junto aí. Por qual motivo que os Estados Unidos colocam uma bandeira na Lua? Pra Pra marcar marcar território. território. E hoje, e se a China chegar lá? Vai ser de quem? Vai ser da China ou dos Estados Unidos? Da Os China. Estados Unidos chegaram primeiro. Tá vendo? Já deu uma confusão. Só Enfim, nessa resposta já talvez tem se eles duas forem respostas amiguinhos, diferentes. né? Vai dar um Se eles conflito, porque e aí? É dos Estados Unidos que botou bandeira? Ou vai ser da China? Ou vai ser da De Rússia? ninguém. Olha a confusão que é. Tanto que essa confusão vai dar uma confusão logo, logo, que nós vamos ser tratados aí. É da Espanha, Tratados é de da Portugal. Exatamente, João. Então, Ô, Thiago, é de botaram a quem? eles Lembrar botaram da questão territorial que nós já estudamos sobre a formação dos Estados Nacionais modernos. E a questão de fronteira, vocês vão lembrar da Guerra dos 100 Anos, foi muito importante para entender por que teve um conflito que durou mais de 100 anos entre França e Inglaterra. Então, se vocês acharem que território não vale nada, que foi por acaso que vieram, é muita inocência. É igual você comprar uma terra numa fazenda e o outro tá querendo comprar. Eu vou invadir ali um território. Opa! Vim aqui sem querer. Eu vou tomar pra mim. É assim que funciona? Não, tipo assim, eu não falo que eles tomaram posse ali sem querer, mas talvez eles não encontraram sem querer e depois foram ruins de tomar a posse, tipo assim, achar. Pessoal, lembrando que a gente não pode esquecer o que nós já aprendemos. Havia um desdobramento, um conhecimento aqui sobre a ciência. Por exemplo, bússola, Não. astrolábio. Não? Você tá falando do Nas Brasil, grandes Thiago? navegações. Não Foi nas grandes tiveram uso das navegações, bússolas, No Brasil, astrolábio, mapas. Não é, Gustavo? Então a Tem gente os já tinha esses equipamentos. usos da ciência. Como Então, diria se tudo ocorreu pelo acaso, é meio que ingenuidade. eles não conseguiam se orientar, né, Thiago? Porque não teria a Se bússola e orientar. Então, como? Que já vinha. Ó, mas e aqueles pessoal ali que falou, tipo assim, aqueles pessoal mais importante, assim, que afirmaram que é isso. Então eles não têm certeza de nada, né? Afirmaram o quê? Que, tipo assim, realmente foi por coincidência, porque se você perguntar pra qualquer um hoje, todo mundo vai falar assim, ah, chegaram lá por coincidência e fizeram os índios de escravo. Carol, te vai perguntar aqui. Antigamente, olha como é que a história. Nada é verdadeiro, a gente sempre corrige a história. Antigamente dizia que forma? Esse antigamente a gente tá falando 20, 30 anos. 50. Dizia que palavra? Descobrimento do Brasil. Não era assim que se dizia? Sim. Foi um descobrimento? Não. Não. Porque os primeiro- índios já estavam aqui. Exatamente. Então a gente já corrigiu a nossa história nessa primeira análise. Que a gente não usa mais o descobrir o Brasil. Porque quando a gente fala descobrir o Brasil, a gente, de certa forma, a gente ignora os povos que já viviam aqui. Sim. Quer dizer, estou descobrindo Linhares em 1800. Ué, quer dizer que Linhares não tinha ninguém que vivia em Linhares em 1700, 1600, 1500, 1200, ano 1000. Lógico que existia. Então, no caso, foram pessoas importantes que descobriram Não. e por elas Foram serem pessoas europeias. Não, sim, Ah, eram Essa é uma pessoas. visão europeia. A gente narrava a história do Brasil pela visão europeia. Não Mas a todos. gente passa a narrar a história do Brasil hoje pela visão o quê? Brasileira. Pois é, mas por elas serem importantes que elas conseguiram fazer esse nome, né? Essa palavra importante, você meio que coloca. Se eles são importantes, quer dizer que quem estava aqui não era importante, não? Não, professor, mas na época, tipo assim, eles deixavam os Porque índios de não- lado. A palavra importante, ela não casa. Quer dizer, os europeus, eles tinham o quê? Poder de destruição maior que o povo Isso. da América. Eles tinham armas. Isso é um poder. E o que eles fizeram com essas armas? Essas tecnologias mais avançadas. Eles exploravam, Ô, Thiago, você tá aí de paz? escravizavam. E fizeram o que com essas... Eles pediram licença lá. Pessoal, eu posso... Vão negociar? Vão dividir a Não. terra? Eles fizeram chegaram isso? invadindo. Não. Eles tomaram as terras. como fosse deles. Como se fosse deles. Eles escravizaram esse povo. Eles E meio daram que algo ignoraram
os povos que já Tipo Novo existiam Mundo, aqui, né, Thiago. professor? Assim como no documentário, o que o Felipe Castellari fala? Quais foram os dois principais símbolos? A cruz e a Espada. espada. Porque E se você for tinha o olhar, mesmo os dois até significado. mudam o ângulo, ó. Bota aí a cruz de cabeça para baixo aqui. Olha aqui o que eu tenho. Aí, pessoal, na moral, É uma espada. Ok? lacrou na minha César, Felipe, cara, velho. vamos lá que agora é vez de vocês, para a gente adentrar na nossa leitura e tirar as nossas dúvidas aqui. Cadê a Duda? Que eu não estou escutando a Duda falar, não estou escutando... Professor, Oi? Felipe, celular. primeiro, olha aqui, César, vai analisando essa imagem. Felipe, a respeito dessa imagem aqui da página 18, eu tenho uma representação do Vitor Meirelles, a primeira missa no Brasil. Esse quadro aqui, ele é de 1860, então bastante tempo depois do ocorrido, né? É um óleo sobre tela, 268 centímetros por 356. Ele está no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Então, sobre essa representação, Felipe e César, o que vocês observam? Um monte de gente saudando uma Eles cruz. estão orando, né, professor? Tiago, eu posso falar? Deixa esses Não, dois. é eu. Eles estão sendo Deixa. avaliados. Calma lá, depois eu vou jogar para você, Felipe. Ô, João. Tio, é um monte de gente meio que saudando uma cruz, né? E tem um padre entregando oferenda ali. Isso. É esse mesmo? Cadê? Eu não tô achando mais. Sumiu. Tô ouvindo você. Continue a falar. Professor, Sim. aqui, eu tô vendo vários guardas europeus. Calma lá. Deixa o César e o Felipe. Felipe Castellari. Eu acho. Não sei Vários, se vários cristãos, professor. Deixa eu falar certo. Pode falar então, vai. Tá certo. Eles também, eu não sei, se eu tiver errado, você me corrige. Isso. Eu quero que vocês falem. Eles estão rezando pra, tipo, ganhar uma guerra, porque tem pessoa aqui com armada aí, ó. De coletes, paradas aí, eles devem estar rezando Ah, pra não, ganhar. eu sei, professor. Eu sei Fala, o que é. Onde Fala. eles estão orando. Eles certo. estão convertendo a religião dos índios. Tá quase no caminho. Quase. Um pouquinho longe É ainda. aquele negócio que eles levaram os padres lá pra ensinar os índios, essas paradas. Tá indo no caminho. Tá esquentando. pesquisar? Vamos dizer, tá esquentando, César. Tá esquentando. Agora eu vou abrir pra sala. Calma lá, eu vou abrir pra sala. Felipe, fala pra mim. Não, Felipe Santos. Professor, eu tô aqui vendo vários índios e guardas com espadas, tipo, como se, pra mim, é como se os índios estivessem sendo obrigados a vir para esse lugar, e os padres estão, pra mim, é o mesmo pensamento do César, que eles estão sendo convertidos ali para a religião do catolicismo. Ok. Vou abrir para mais pessoas. É João e Maria Eduarda. Cadê os dois? Thiago. Isso, Ó, quero Duda ver vocês saiu. dois agora. Falem para mim. Duda saiu mais. Porque ela foi na rua com a mamãe. Tudo bem, João. Então fala você aqui para mim. O que você está entendendo dessa imagem? Você e Murilo. Thiago, foi a primeira missa no Brasil, como tá falando a legenda. Perfeito. E os padres estão tentando converter a religião dos indígenas, tornando eles católicos. Isso, a mesma fala ali do César, ok. Mas eu quero que É vocês... como se eles estivessem catequizando os índios? Ótimo, tá indo no caminho. Também. É uma certa forma de conversão. Além disso, pela imagem, o que vocês observam na imagem? Vamos lá. Detalhes dessa imagem. Guardas. Guardas, então eu pessoas tenho aqui inocentes. pessoas aqui europeias, guardas europeus. Um pouco de eles estão no índios. centro. Próprios índios. Indígenas, vamos falar assim, nativos, melhor, né? Padres. Nativos. A cruz, ela tá em qual parte da imagem? No canto Ela ou no tá no centro? É para chamar a atenção? Sim. Sim. Ela está no baixo ou na parte mais alta da imagem? Na parte mais alta. Na parte mais alta. Então a gente observa que nós temos vários detalhes aqui que vão associar a cruz. Ó, a cruz aqui, tá? Até aqui nos galhos também nós vamos ver que vai O estar Murilo formando mandou falar cruz. que a net dele caiu. Como é que é? O Murilo falou que a internet dele caiu. Tudo bem, tem problema não. Daqui a pouco a gente volta. Quer dizer, daqui a pouco o Murilo volta. Então, o que a gente entende aqui?
É a primeira celebração, perfeito, bem analisado. É a primeira celebração, é uma forma de enaltecer. Lembrando que isso é uma representação de mais de 300 anos depois do primeiro da missa de fato ter ocorrido. Tudo bem? Então, claro, vai dar destaque aqui para quem? Vai dar destaque para a religião cristã, para a católica aqui, no sentido de, vocês estão vendo os indígenas pacíficos, ordeiros, né? Observando, curiosos. Vejam que eles estão em cima da árvore para poder observar, para ver o que está acontecendo. Então, eles têm... O artista, ele tenta mostrar o que aqui? Que os nativos têm curiosidade em conhecer essa religião, observando a devoção, que a imagem está no centro, como salvação. Então, mescla justamente o que vocês disseram. A questão da catequização, da conversão religiosa. Lógico que não está mostrando de uma forma violenta, né? Não está sendo obrigado, vão lá! Não estão ameaçando. Mas você percebe que eles estão... Mostram os nativos de uma forma curiosa em relação a essa religião. Ok. Então, o processo de colonização aqui na América, a gente entende que ela tem somado a questão da Professor, eu economia. errei, então. Tá correto, vocês falaram bem no caminho correto aí. Eu ganhei ponto. Calma lá. Então, vocês observam que a nossa colonização, ela vem somada com questão religiosa e questão econômica. Vocês também falaram, que a Ana até contemplou agora há pouco ali, que de acordo com o documentário e com a leitura, não houve um interesse de imediato de colonizar, porque as Índias em si tinha mais lucratividade para a metrópole, Portugal, do que a própria colônia, porque não tinha ouro. Vou fazer o que aqui? E as riquezas que eles buscavam na Índia eram muito mais valiosas na Europa. Isso. Então, de 1500 a 1530, esses 30 primeiros anos aí, Portugal não vai nem ter muito interesse, nem escravizar, nem colonizar, quase nada. Aí vocês vão me perguntar, professor, então, por que Portugal, do nada, ele começa a vir para a colônia? O que despertou o interesse? Na verdade, não foi interesse também. Mas vai ter um outro interesse principal, que é o quê? Proteger o território. Se eu não estou cuidando daquela terra, o que acontece? Lembrando, França, Inglaterra, eles podem vir e tomar. Exatamente. Então, nós vamos ter umas missões aqui. Qual é essas missões? De guarda-costa, proteger a costa litorânea, tá? Que é justamente aqui, ó. Daqui a pouco, ó, contato, escambos, os primeiros contatos, ó. Justamente o litoral extraindo esse pau-brasil. E nós vamos ter a ideia de guardar a costa litorânea. Vai estar falando aqui em cima. Vou achar daqui a pouco. Aqui. Na página 20, ó. Expedição guarda-costas. Ok? Ah, professor, agora que eu entendi. Aquela imagem ali é uma missa. Ah, claro. É uma primeira missa. E vocês têm que olhar a legenda, Carol. Sempre a legenda, ó. A primeira missa no Brasil. Aí tem tá vendo que tem um ponto, ó. Eu já tinha falado, Thiago. Sim, eu escutei. Eu até comentei que você acertou. Então, vamos lá. Primeira questão para se entender aqui a questão, é a crise do comércio com as Índias. Que para poder colonizar o Brasil, a gente tem que ter algo lá na Índia que vai nos chamar tanta atenção. Então, vamos ler aqui um pouquinho? João, já que segunda foi o seu aniversário, faça a leitura aqui para o tio, fazendo favor, da página 19. Crise do comércio com a Índia. Em março de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, uma esquadra formada por 3 navios partiu de Lisboa com uma tripulação de 1.500 homens, entre nobres funcionários da corte, padres, marujos, soldados e degredados. Isso. Foi a maior frota reunida para cruzar o Atlântico até aquele momento. O objetivo oficial era fundar um entreposto comercial em Calicut, na Índia. Afastando-se teoricamente da rota original, na tarde de 22 de abril, a frota portuguesa aportou no litoral do atual estado da Bahia, onde foi fixado o brasão real.
Assim, os portugueses tomavam posse das terras e eles foram assegurados pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha em 1494. João, você já Oi. percebe que para ser algo meio sem querer, já estava muito armado, né? Para dizer Sim. que foi algo sem querer que nós chegamos, como que já chega colocando o brasão e já firmando o contrato? Então você observa que essa ideia Eles nem aqui conheciam as terras. e como que já estava tudo combinado, com 1.500 expedições e colocando o brasão. Então a gente observa que já não foi tão sem querer. Tiago, será que já teve contato com os indígenas antes de Cristóvão Colombo? Então, há relatos que na América já houve contato entre os vikings e os povos ali perto da região dos astecas. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito esses relatos não, João. Os primeiros contatos mesmo nós vamos ter agora em 1500. Tá ok? Na carta que enviou ao rei português, o cronista da viagem, Pero Vaz de Caminha, descreveu suas primeiras impressões sobre as terras encontradas. Vendo do mar... Calma aí, o João, sertão- rapidinho. Eu quero comentar aqui. Essa carta, pessoal, é um dos primeiros documentos que narram, que descrevem como que era o litoral, principalmente aqui do Brasil. Então, escrita, esses povos pré-colombianos que viviam nessa região deixaram algo? Não. Então, como é que eles viviam, professor? Como é que a gente sabe? Pelas esculturas, pelas cerâmicas, pelos desenhos na caverna. Então, era uma tradição oral. Então, Portugal, por mais que tenha invadido, tenha tomado as terras, o que eles deixaram para nós, pelo menos historiadores? Essa carta. Essa carta é um dos documentos mais importantes que eles vão narrar como que era o Brasil na chegada dos portugueses. Então, nós vamos ter dois grandes documentos. Essa carta e a carta de suicídio de Getúlio, que lá no 9º ano eles estão estudando. Então, vamos observar em 1500... No vídeo tinha sobre Getúlio. Você, também, né? É muito bom aquele vídeo. Então, pela carta de Pero Vaz Caminha, vamos ver como é que ele narrou essa terra. Lógico que essa carta é bem maior, mas aqui é só um resumo. Vamos lá, João, lê essa carta aí. Com ênfase, hein? Com emoção. Vendo do mar, o sertão nos pareceu muito grande, porque, ao entender os olhos, não podíamos ver senão terras com arvoredos a perder de vista. Até agora, não pudemos saber que haja aqui ouro, prata ou de alguma coisa de metal ou ferro. Nem ouvimos. Porém, a terra em si tem um ótimo clima, frio e temperado. As águas são muito infindas. E esta terra é tão graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará, em razão das águas que tem. Então você percebe que a grande análise dessa carta é observar o quê? Que não foi observado ouro, prata ou metal, e também que tudo que planta nessa terra dá por conta da abundância de água, seja água potável, né? Água de rio doce. Então quer dizer o seguinte, essa terra é produtiva, essa terra tem futuro, essa terra tem muitas árvores. Esse sertão, pessoal, não é sertão que a gente conhece hoje como terra deserta, não, tá? Sertão é interior das matas. Eles se referiam a esse tipo de sertão, tá? Então a gente observa que Pero Vaz se encantou com essa terra. A carta em si ela é muito mais bonita. Nessa terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. É bem mais vasta essa carta. Ok. Ótimo, João. Boa leitura. Então a gente observa, estamos entendendo aqui nossos primeiros contatos. Vocês estão lembrando? Cavati. Bom dia, Cavati. Cadê o senhor? Bom dia, tio. Você lembra do vídeo que o tio fez sobre as grandes navegações, aquelas espaçonaves indo lá para a Lua, explorando? Vocês assistiram esse vídeo que o tio produziu? Espaçonave, tio, eu acho que eu sei, mas espaçonave, tio.
O tio botou a abertura, uma espaçonave indo lá para o espaço. Vocês chegaram a ver quando o tio tratou sobre as grandes navegações? Vocês estão lembrados? Eu acho que eu sei, tio, qual é. Tipo um vídeo que o cara vai pro espaço. Isso. Ah, Esse acho que eu vídeo, sei. a gente entender a relação do espaço com o que está acontecendo aqui é quase que a mesma coisa. O que a gente vive hoje, aquelas notícias de ir para Marte, explorar a Lua, é quase a mesma sensação de quem estava lá em Portugal. Quem é esses aventureiros que estão enfrentando esse Oceano Atlântico? O Oceano Atlântico seria a mesma proporção que o universo. Explorar o oceano, os perigos do oceano. Será que tem monstros nesse oceano? Então, a imaginação, os livros lá na Europa, eles narravam essas aventuras com muita emoção, claro. E o que estava sendo descoberto? Quem eram esses povos? Como que eles viviam? Eles falavam a mesma língua? Então, esse novo mundo, que assim também já era descrito, era um mundo totalmente... Estava conectando a partir desse momento. Caso a gente encontre um outro planeta e a ser explorado, vai ser da mesma forma ser narrado. Talvez sim, talvez não. A questão é, poderiam ter sido povos mais avançados tecnologicamente? Poderiam ter sido. Tá? A gente vai observar que os espanhóis, em relação aos astecas, houve uma grande luta. Houve um grande embate. Por mais que a leitura foi rápida, mas foi muito difícil para os espanhóis dominarem. Aqui no caso dos portugueses, por exemplo, houve grande dificuldade, Cavati, ou não? Não, tio. E como que foram esses primeiros contatos? Gustavo e Ana Luísa, me ajudem, os dois aí. Como é que foi esses primeiros contatos? Tio, eu acho que, tipo, os portugueses chegaram, mas eles não queriam logo de cara, tipo assim, logo de cara chegaram, eu vou escravizar os índios. Não, eles começaram a ver que tinha muita coisa, a ver que eles não eram muito bem desenvolvidos, e depois perceberam, tipo, a oportunidade de escravizar para conseguir recurso. Como os índios não tinham, tipo, muito armamento... Essa palavra escravizar, nós vamos congelar essa palavra escravizar nesse momento, pode ser? Foi falsidade, professor. Ele estava fazendo troca com os malucos lá para pegar amizade. Aí depois passaram a perna nele. É mais ou menos isso, pessoal? Muito ruim. Quero ver vocês continuem. Quando eles chegaram, igual quando eles iniciaram, eles viram que as terras do Brasil eram boas o suficiente para plantar cana-de-açúcar, que era algo que era muito bem vendido na Europa, eles faziam... foi na época do pau-brasil, quando eles derrubavam o pau-brasil. Os indígenas, eles pegavam, iam lá, derrubavam o pau-brasil, e aí eles iam ganhando utensílios... como é o nome daquele negócio? Isso, escambo. Fazia... Que negócio que quebra madeira? Machado. Daí mesmo. Então, eles iam ganhando esses machados para irem cortando. E quanto vezes mais machados que eles ganhavam, mais árvores eram cortadas. E aí os portugueses começaram a vir para o Brasil só para pegar esse pau-brasil e levar para lá de volta, porque dentro dele produzia um negocinho lá vermelho. Perfeito, perfeito. Agora eu quero comentar uma coisa muito importante com vocês. Prestem atenção, vamos lá. Então, vocês já falaram aí em relação de troca, trabalho, escambo. Isso mesmo. A palavra escravidão, ela não vai entrar agora, nesse contexto. Mas vamos entender aqui. Mas vamos entender algo. Vamos entender algo aqui. A relação, o que é trabalho? Por exemplo, para quem vive aqui na América, os nativos. Como é que levanta a mão? O que é... Aí, já levantou. Fala, César. Aqui... Então é tipo assim, os caras pegavam, aí dava as coisas pros índios, os índios faziam as coisas achando que tava se beneficiando, mas estava beneficiando aos portugueses. Eram os verdadeiros presentes, né? Exatamente. Mas aqui, César, o que eu estava falando, o que é trabalho, por exemplo, para os nativos? O que é trabalho para ele? A palavra trabalho, o que é Como esse assim? trabalho? O que significa trabalho para quem é Sei nativo? lá. Ana. Sei Ana lá. Ana Clara, Vitória, Laís, me ajudem. Não sei, Thiago. O que trabalho? Por exemplo, trabalho para os nativos é dinheiro?
Não. Eu Não. acho que, tipo, era pesca, Era... a pecuária. Ah, tá. Então quer dizer que o trabalho para entendi. eles era Seria coisas para sobrevivência dele? mais para sobreviver. Lucro, existia lucro para quem era indígena? Acumular Existia. dinheiro, acumular terra? Não. Ah, Então a gente entende que a relação de trabalho para o nativo era diferente para o europeu. Por exemplo, o que era trabalho para um europeu? Eles trabalhavam para quê? Era só para comer? Não. Não, pra ganhar dinheiro, pá. também. Opa, isso aí. Comercializar, Marina, e acumular dinheiro, lucro, certo? Nota, os plaquês de 100. Então quer dizer que na sociedade europeia, dinheiro tem valor. Para esse povo nativo, dinheiro tem algum valor? Não. Não. Acho que eles nem Então, conheciam ótimo. dinheiro, né, pastor? Então vamos entender. Para o europeu, esse trabalho tem um significado. Já para o nativo, tem outro significado. Muito desse trabalho nativo é qual o significado? Religioso. Significa que o europeu ele dava esse machado, dava alguns espelhos, dava alguns objetos e pedia para o indígena o quê? Derruba essas árvores que nós vamos precisar levar. Nós vamos levar, nós estamos dando essa mercadoria. Para o nativo que derrubava essa árvore, ele acreditava que ele estava derrubando para quê? Nossa, eles vão fazer uma grande oferenda para os deuses dele. Caramba, eles querem fazer um bom agrado para os deuses dele. Então, os nativos que derrubavam, isso, lógico, a gente está entendendo no período aí de 10 a 20 anos, no início da colonização. Os nativos acreditavam que eles estavam trabalhando, que eles estavam derrubando essas madeiras para poder os europeus agradarem os deuses dele, para poderem criar uma grande fogueira. Então vocês percebem que o trabalho do nativo aqui é uma questão que religiosa. Já para o europeu, eles buscam esse nativo para trabalhar o quê? Explorando, visando lucro para comercializar. Então tem duas diferenças aqui. Seu áudio tá ligado, boba. Isso. Então temos duas diferenças. A questão é, quando os indígenas começam a perceber que eles estão sendo explorados, eles começam a fazer o quê? Opa, foge, Bino, que é cilada. Então eles a casa caiu. Eles começam a fazer o seguinte, eles começam a perder até a sua liberdade de querer. Eu não quero mais derrubar a árvore, eu não quero mais machadinho. Então, pouco a pouco, eles perdem o direito de dizer que não querem trabalhar e acabam aí sendo obrigados a trabalhar forçosamente. Então, daquela relação que parecia harmoniosa, ela passa a não ser tão harmoniosa porque percebe que esse europeu ele quer o quê? Lucro. Ele veio explorar. E ele começa a usar o nosso trabalho indígena como trabalho forçado. Então, aí eu posso chamar ele de escravizado? Aí a gente vai associar ele a escravizado. Mas do outro lado também tem o jesuíta, que não está só querendo escravizar, mas ele está querendo fazer o quê? Catequizar, levar a palavra. Então nós temos dois lados. De um lado, o bandeirante e do outro, o jesuíta. Então, a relação trabalho... Aí, professor, quer dizer que os indígenas, eles vão ficar ali e vão só falar para o europeu, não quero trabalhar. Não, 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 não. Claro que não. Significa que eles vão fazer o quê? Eles vão entrar pelo sertão. Eles vão fugir dos portugueses. E lembrar que quando eu falo nativo, não significa que Aimoré é o mesmo que Tupiniquim? Não. Quer dizer que Yanomami é o mesmo que Tupinambá? Não, são diferentes. Alguns vão se dar bem com os portugueses, outros não. Lembrando, os Yanomami são inimigos dos Tupinambás? São. Então são é a mesma coisa que eu falar, francês é amigo dos ingleses? Não. Não. Então é a mesma coisa, não adianta eu vir aqui e falar assim, ah, são todos nativos, todos são amiguinhos. Tem dó, claro que não. Então, inclusive os portugueses vão fazer isso em benefício deles próprios. Por exemplo, eles vão se coligar aos tupinambás e vão escravizar quem? Os povos Yanomamis. Captura seus inimigos
que eles trabalham pra gente e nós vamos te dar o quê? Machados, armas. Você entende? Então, a estratégia do português é usar o quê? Os indígenas contra os próprios indígenas. Não foi assim que aconteceu com os astecas? Ok? Não, foi. Foi usar. Os inimigos dos astecas Eles colocaram amigos. dois povos rivais para... Dois povos rivais. Quem é que passou as informações para os espanhóis sobre os astecas? Foi os astecas em si? Não, foi os xitecas, né? Tem até o nome. É esse mesmo. Então, da mesma forma vai acontecer aqui. E daqui a pouco vai melhorar mais ainda. Sabe por quê? Porque vai chegar os franceses. Aí os franceses ficam do lado dos Yanomamis e os Tupinambás do lado dos portugueses. E nós vamos ter um conflito aí, muito violento. Então, a nossa história, ela é muito emocionante. Tá ok? E eu vou deixar vocês aí. Inclusive, a nossa aula, ela voa. Ela não passa, ela voa assim, ó. Aqui, a aula termina que horas? Ela já Aí, acabou, tio, Carol, infelizmente. Falando em voar, você nem acredita. E agora são 9h40. Eu sonhei que eu tava com guarda-chuva na mão fazendo um trabalho lá, bateu um ventão, eu saí voando com o guarda-chuva, velho. É isso. Pessoal, presta atenção. Thiago, faz isso. Pessoal, vamos lá. A nossa aula, então, hoje, a nossa discussão, ela foi só levantada. A gente só fez poeira mesmo para levantar essa discussão. Isso é bom, é isso que eu quero. Então, o que vocês vão fazer? Tem um organizando a história, vocês vão responder agora, porque amanhã eu já vou chegar perguntando. E vocês vão ler aqui, ó, sobre a terra de Veracruz, a página 20, a pesquisa da página 21 e a página 21 toda a leitura, tá? Thiago. Então, amanhã, hoje vocês viram que eu só perguntei leitura, separei 2 aqui. Amanhã eu vou vir perguntando sobre a página 20, 21, 22 e 23. Até a página 25 aqui do Interpretando, sobre as sertanejas. É para fazer uma organizando a história da página 22? 22, tá da lá, página 21, da página 20, da página 22 e a leitura. Então, vocês vão fazer esses apontamentos, as atividades todinha aqui e um resumo. Lembrando, lá de educação financeira, poucas pessoas me enviaram a correção. Minha irmã vai pegar hoje o livro. Cavate, eu vou ir aí na rua, hein? Ok, pessoal? Então, amanhã, nosso encontro é às 7h10, com as perguntas e a leitura, ok? Qualquer dúvida, o tio tá aqui. Sim! E aí, Thiago? A gente acaba a história, tipo, acaba mesmo. Que acaba a história. Como assim, Acaba João? a história. Tipo, quando que acaba a história? Ela não Quando acaba. o presente chega. A história, a cada dia ela está acontecendo. Nós somos o sujeito da história. Nós estamos criando história. Grita. Caraca. Ok? Graças a Deus estamos criando história. Pessoal, acabou. Até amanhã, 7h10 da manhã, tá ok? Falou. Tchau, tchau, pessoal. Falou, mano. Tchau.